sociólogo agora. Uhum. Por que o Bolsonaro pode cometer todos os crimes que não dá nada? Ele só cairia diante de um escândalo sexual, é isso? Que história que é essa? O cara pratica genocídio, pratica crimes comuns e tá aí, de boa, capaz ainda de se reeleger se a gente bobear. Cara, eu acho que a resposta tem uma parte séria e tem uma parte, como dizia um velho professor meu de literatura, tem a parte brincando séria. A parte séria é a seguinte, eu acredito que, levando em consideração pesquisas de colegas que fazem pesquisa de campo sobre o eleitorado, sobre as mudanças sociais recentes da sociedade brasileira, sei lá, Rosana Pinheiro Machado, Isabela Calil, Esther Solano, né, Ronaldo Almeida, que, enfim, lidam com essa coisa do público conservador, entre muitos outros. De um lado, tem algo que precisa ser explicado, que são as facetas do conservadorismo atual, né? Que precisa explicar o que aconteceu em termos de 20 anos da sociedade brasileira, que teve dois governos progressistas, né? Importantes, que vinha num crescendo, talvez a nossa geração acreditou em alguns aspectos, não estou dizendo que foi ingênuo, não se trata disso, mas dessa ideia de uma democracia consolidada, isso é uma grande inverdade. A democracia é feita de conflito, a democracia nunca está consolidada, ela é sempre disputada, né? Mas considerando a história brasileira, que é plasmada por golpes sistemáticos, é mais uma história de golpes e de mudança abrupta do poder do que de permanência, né, e de alternância de poder por meio das urnas, com eleições não fraudulentas, enfim, você ter de 94, 95, mas para cá, ou de 2002 para cá, alternâncias de poder, de projetos de poder por meio do voto, é algo bastante inédito na história brasileira, né, considerando a história republicana brasileira. Né? Você é historiador, você conhece, sabe isso melhor que eu. Esse é um dado. Né? E foram governos que se contrapunham em vários aspectos à dimensão da experiência ditatorial, né? Do controle ditatorial e tal. Também é outro dado. Isso não foi suficiente para conter mudanças no conservadorismo que passam por uma agenda variada dos costumes. As pessoas se importam muito sobre o que você faz com o seu corpo, com a sua vida sexual, né? Um pânico moral com relação à educação infantil, né? Se criou uma discussão sobre guerra cultural, sobre o perigo de determinados comportamentos, determinadas práticas de si e coletivas que passam pela experiência sexual, passam por um medo também dessas mudanças que a gente comentava lá no começo da nossa conversa, quer dizer, as mudanças que a gente viu na universidade, que a gente conheceu quando entrou, com mais gente negra, com mais gente pobre, com mais mulheres, com mais pessoas LGBT, QI, trans, enfim, né? Isso não estava acontecendo. Isso eu acho que é irrefreável, né? Eu acho que não dá para voltar atrás, mas todo movimento de ação tem uma reação, né? E a reação conservadora é enorme, né? E mais importante que tudo isso, quer dizer, também tem um aspecto já que a gente falava sobre ditadura civil-militar, por mais que, após 1985, se tenha feito alguns movimentos importantes, não todos em termos de transição, né, considerando processos semelhantes, que também demoraram em alguns casos, como no Chile ou na Argentina, que são sempre os casos paradigmáticos, mas que também demoraram para fazer processos mais intensos, nós lidamos muito mal com a memória da ditadura militar. E nós, como sociedade, também lidamos muito mal com figuras que defendem uma memória da ditadura civil-militar de maneira positiva. Né? É a mesma coisa de pensar, sei lá, na Alemanha dos anos 80, 90, 2000, ser tolerável alguém fazer hoje elogios a Hitler e o Partido Nazista. Nós toleramos aqui um deputado eleito pelas urnas durante 3 décadas, um parlamentar que não parlava, que não sabe falar, fala mal, né? Durante 3 décadas fazendo defesa de torturadores, de assassinos, da memória da ditadura, e soube canalizar
e soube vocalizar aspectos bastante conservadores da sociedade brasileira que nunca deixaram de existir, né? Essa é uma sociedade racista, mas que diz que não existem racistas, né? Que mata negros e com dados oficiais, né, de diferentes classes sociais, de diferentes idades, e ninguém, se você perguntar na rua se alguém é racista, talvez algumas pessoas hoje respondam, mas historicamente não existe racismo. Uma sociedade que maltrata mulheres, que é assassina de mulheres, que é feminicida, mas ninguém bate mulher nessa sociedade, né? Nós detestamos os indígenas, porque roubamos as suas terras, assassinamos as populações originárias, mas a gente tem o dia 19 de abril, que é o dia do índio, né, como um dia de celebração nacional. Ou seja, é uma sociedade que maltrata os pobres, por N razões, e nós lidamos mal com isso, somos conservadores como sociedade e temos finalmente um sujeito que foi capaz de vocalizar isso com grande intensidade. Então, pior que o Bolsonaro é o bolsonarismo, pior que o conservadorismo do Bolsonaro é o que ele vai deixar de legado em termos em termos de ter vocalizado isso, de ter feito com que pessoas parecidas com ele e que tivessem voz e espaço, né,